Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos desta noite. Para comentar os temas de hoje temos 4 advogados, 4 especialistas em Direito de Desporto, todos já recorrentes aqui no nosso programa. José Fania Vieira, João Diogo Manteigas, Pedro Henriques e João Clooney, muito obrigada por terem vindo. Estivemos a semana passada a falar das alterações ao regulamento, das várias alterações que seriam feitas pela Liga Portuguesa de Futebol. Houve uma novidade esta semana que tem a ver com arbitragem. A Liga de Clubes pretende alterar o regulamento de arbitragem de forma a que os árbitros sejam designados por sorteio e não por nomeação, como vinha sendo feito nos últimos 12 anos. Fânia, começo por ti. Até 2003 havia um sistema de sorteio. Anteriormente era de nomeação. Portanto, primeiro era nomeação, depois alterou-se para sorteio, depois voltou a alterar-se para nomeação. E agora vai voltar a alterar-se para, em princípio, para sorteio. Primeiro, juridicamente, como é que isto funciona? Nós sabemos que a arbitragem é regulada pela Federação. Porquê é que a Liga de Clubes tem este poder? Bom, boa noite. É verdade que após 2008 e com a entrada em vigor do regime jurídico das federações desportivas, a arquitetura que até então vigorava em termos desportivos e, sobretudo, em termos de competências atribuídas quer à Liga, quer à Federação, sofreu uma profunda alteração. Entendeu-se na altura que diversas competências que antes eram próprias e exclusivas da Liga deveriam transitar e passar a estar situadas unicamente da Federação. Passou-se com a arbitragem, como se passou igualmente com a Justiça, duas das áreas mais sensíveis. E, nessa conformidade, previu-se um outro mecanismo para que houvesse uma regulação e um entendimento entre a Federação e a Liga. Isso é através de um contrato, assim como está designado, que é celebrado entre ambos, e, no fundo, essas competências que passaram a estar na Federação, tratando-se de uma competição profissional, no entanto, por via dessa contratualização, a Liga pode atuar sobre elas. Ou seja, neste caso específico da arbitragem, não obstante a Liga ter uma competência para propor a alteração, conforme ela está, alterando um sistema de designação de nomeação para sorteio, no entanto, projeta-se em diversos instrumentos que foram assinados com a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, e, portanto, a Federação será, afinal, quem irá aceitar também ou não essa alteração. Portanto, no fundo, a última palavra cabe sempre à Federação. A última palavra caberá à Federação, ou seja, se a Federação entender não aceitar esta alteração proposta, não vai ratificar os regulamentos, em particular o regulamento de arbitragem da Liga, e, nesse caso, a alteração não pode produzir qualquer efeito. Mas convém explicar qual parte da Federação? A Assembleia Geral. E quem compõe a Assembleia Geral? A Assembleia, mas já lá iremos. Também só para pormos aqui neste sistema e nesta evolução, sorteio, nomeação. Porque isto às vezes fala-se em reforma, não é? Nós ouvimos, temos que reformar o futebol, o desporto. Em alguns casos, não é bem uma reforma, é um retrocesso. É um retrocesso. E neste caso, aquilo que nós sentimos, não obstante estas dificuldades jurídicas que vão existir, aquilo que sentimos é que isto não foi uma proposta pensada, não é uma proposta consistente, que tenha sido amplamente debatida, ao contrário de outras que nasceram de problemas sentidos e vividos ao longo da época desportiva. Esta é uma proposta que surge, de repente, surge até de uma forma com um sorteio puro e duro, de um lado de um clube, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, depois o Sporting, que tinha um sorteio, mas condicionado, mas ninguém sabe muito bem condicionado aqui nem como, e temos uma fusão súbita e o aparecimento de uma proposta que eu até diria que é uma não proposta. E nessa proposta consta já os termos em que serão feitas essas exceções? Essa é a questão. Neste momento, o completo, a apresentação de um texto que fosse elegível, neste momento, se nós quiséssemos olhar e dissermos o articulado passa a ser este, isso não foi presente ainda. E daí que eu tenho algumas dificuldades em perceber a própria proposta em si.
E julgo que a Federação Portuguesa de Futebol, se as coisas continuassem como estão, terá muita dificuldade em levar à discussão à Assembleia uma proposta que, no fundo, está vazia de conteúdo. Quer dizer, nós temos que saber, se passamos para sorteio, quais é que são os modos do sorteio. Se vai ser condicionado, vai ser condicionado aqui. Sim, porque no fundo corremos o risco de não serem os melhores árbitros a arbitrar os jogos daí o condicionado. O condicionado pode conter um conjunto de regras dizendo que são a qualquer momento aqueles que estão nos primeiros lugares da respectiva classificação. Mas essas exceções serão reguladas a posteriori? Não Depois podem. da Federação... Não podem. Aí é que está. Não podem, por isso... Os árbitros são considerados internacionais, que serão objeto dessa Pode ser outro critério. Aparentemente é essa a condição. Tanto pode ser outro critério. São esses os árbitros que são mas é muito vago só dizer-se isto. Dizer-se, bom, vamos condicionar a que para os jogos mais importantes, está uma série de conceitos indeterminados. O que é o jogo mais importante? Quem é que vai dizer qual é o jogo mais importante? É o jogo em que, entre os 5 primeiros, os 6 primeiros da tabela classificativa? Isso já acontece atualmente. Os 4 primeiros? Tu, ao nomeares um árbitro para um jogo, tu estás a considerar que este jogo é mais importante do que o tu, ou seja, quem tem poder para nomear o árbitro. Mas é transparente. Exatamente. Mas é transparente a nomeação. Tu sabes quais é que são os critérios. Mas eu não digo isso. Não há um outro crivo que tem que ser... Não, mas eu não Os critérios para a nomeação estão discriminados. Certo, mas não estava a falar nesse ponto. Estava a falar o que é o jogo importante ou menos importante. Isto é sempre um critério subjetivo e está na... Claro, mas aqui estamos a acrescentar um outro critério, que é uns são por sorteio, aqui são todos iguais. É mais aleatório. Exatamente, e depois é analisado caso a caso qual o árbitro que tem competência ou que tem currículo ou o que for também para, não é bem para assim. julgar Esta nomeação não é completamente... Aquilo que existe hoje também não é uma nomeação completamente livre. Também há condicionantes. Há determinado tipo de árbitros que não podem imputar determinado tipo de jogo. Mas são iguais para todos os condicionantes. Não vai depender depois do livre-arbítrio de alguém dizer este jogo é muito importante e, portanto, neste caso... O sorteio vai ser condicionado. Exatamente. Neste não é... O sorteio é só entre X árbitros. Há aqui uma questão que quanto a mim, tem alguma relevância. Se este sistema, que nós já conhecemos do sorteio, e conhecemos, perdoe-me a expressão, de outros carnavais, não é? Isto apetece dizer, não sei se a Liga também já comprou um aquecedor e um frigorífico, que é para sabermos quais é que são as melhores bolas para ir para aquilo. É que nós chegamos, as pessoas esquecem-se que houve uma altura nos sorteios que era uma coisa ridícula, porque para sortear havia uma única bola. Eram tantos os condicionalismos que iam sendo impostos que no sorteio houve casos que só havia um árbitro. O público é que é tudo muito justo porque é por sorteio. Só havia um árbitro no sorteio. Sempre estava lá uma bola, ou não, e alguém que fazia assim, como se... deixa cá ver qual é que me sai. E, portanto, se este sistema fosse tão bom, e na realidade fosse o sistema que, em termos de assegurar a qualidade do espetáculo, contribuir para o próprio negócio, fosse o mais adequado, eu tenho a certeza que todas as outras ligas na Europa seriam avisadas e alguma delas, pelo menos, teria este mecanismo. Ora, estranhamente, não há uma única liga profissional na Europa que tenha o sistema do sorteio. Têm todos o sistema da nomeação. E depois há aqui outra parte também muito relevante, que se tenta fazer uma passagem, e eu já ouvi alguns comentários, dizendo, bom, isto há um problema de quem nomeia, que influencia seguir, ou pode ter influência nos resultados e na classificação dos árbitros. E, portanto, teria um poder até desmesurado. Isso é absolutamente falso. A Federação Portuguesa de Futebol tem um mecanismo instituído que garante que quem nomeia não tem acesso à classificação dos árbitros. E isso é uma coisa que tem que ser passada para fora. As pessoas devem saber isto. Quem nomeia não tem acesso às classificações e, portanto, não é esta mistura. Não é esta mistura que se tenta fazer passar que há todo um sistema dúbio dentro da própria Federação quanto a este esquema. Na realidade, o sorteio de nomeação, como eu disse no início, tem aqui uma situação. Isto não nasce de nenhuma emergência do futebol. Isto nasce, de um lado,
de alguns clubes que alguma coisa tinha que mudar para justificar a sua frustração desportiva. E nada melhor, muitas vezes, do que lançar um anátema geral, que é dizendo este clube, leia-se, o Benfica, só ganha graças às nomeações, à designação por nomeação. Isso não é verdade. Ganha porque tem a melhor equipa. Isso tem sido visto. Mas há uma coisa que é verdade. E isso nós sabemos. Sabemos porque temos prova documental sobre isso. É que houve um clube que ganhou muitos anos com o sistema, com a designação por sorteio, porque era o que dava mais jeito num determinado sistema. E nisso nós temos prova escrita. E essa é uma diferença. Aí não ganhava quem tinha a melhor equipa. Ganhava, na realidade, quem tinha um determinado sistema montado. Esse sistema está documentado. Portanto, por muito que queiram e se diga formalmente a Justiça não provou nada, não, a Justiça não precisou de provar. As transcrições das escutas existem, os textos, as conversas, e nós sabemos como é que funcionava. Portanto, o problema não é nem sorteio nem nomeação. O problema está nas pessoas. E esta é que é a grande questão para resolver. A tua opinião, o Benfica foi contra esta deliberação, saiu até mais cedo? Não, abandonou o Benfica e mais 15 clubes. Bom, a votação foi feita com 28 a favor, 16 contra e mais algumas abstenções. Eu encaro esta situação da arbitragem desta aprovação do sorteio, primeiro tudo estranho. Estranho só por algumas ordens de razões, mas estranho inicialmente porque é que isto não foi debatido anteriormente. Confesso que o Sporting... É um assunto suficientemente importante para ser um debate. Eu confesso que o Sporting, na pessoa do seu presidente, tem vindo a manifestar sempre essa questão das arbitragens, mas também como é a panagem do Sporting nos últimos anos, independentemente de quem esteve à frente da SAD ou não. O presidente do Sporting sempre manifestou... Vamos ver este ano como é que vai ser. Sim, sempre manifestou... Atendendo a que o treinador deles supostamente tinha um manto. O treinador do Sporting supostamente, vamos ver se continua a ter manto. Pronto. Isso são, ou se afinal não tinha mérito. Obviamente que isto no futebol é sempre curioso, porque, bom, aquilo que acontece, a realidade de hoje não é a realidade de amanhã. E, portanto, o futebol goza um bocadinho dessa particularidade e há aqui vários aspectos, não só a nível da arbitragem, que nós vamos confirmar agora ao longo da próxima época, que vão ser bastante interessantes. Mas no que respeita aqui à arbitragem, isto para, de alguma forma, excepcionar o Sporting desta conversa, manifestou-se sempre, público manifestou-se sempre contra este tipo de sistema, de nomeação dos árbitros. Bom. E, portanto, era lógico que o Sporting fosse propor, até que já era público e notório, que eles iriam chegar à Assembleia e propor um sistema alternativo. Portanto, tudo bem. O que eu acho estranho é, primeiro, o Porto, ainda de uma forma não relacionada pelos mesmos motivos que o Sporting, de chegar também a essa situação. Mas, como disseste bem e falaste, por exemplo, no manto protetor, percebe-se que é, por um lado, contrário às nomeações. Por outro lado, já dito aqui pelo nosso colega Fanho e também pelo Pedro Guerra, quando se soube que a Liga aprovou, a questão também das escutas telefónicas é mais que revelador. Portanto, passa à frente. Nem vale a pena voltar a falar sobre esse assunto. Agora, um outro aspecto que para mim é fundamental e que eu notei alguma curiosidade e que não ficou nada bem na fotografia é, de facto, o que é que acontece nos bastidores, numa Assembleia Geral, nos clubes, em que de um momento para o outro se passa por uma aprovação bruta, sem razão aparente, sem nada. Ou seja, isto é a mesma coisa que andar ali todos, nos casos. Isto parece a FIFA às vezes também, não é? Andam todos ali nos corredores a negociar uns com os outros, agora vamos apresentar esta proposta, porque nem tem que justificar, basta um determinado número de delegados à Assembleia Geral, e o que é verdade é que é aprovado. Obviamente que eu até pactuo com as palavras dirigidas pelo Paulo Gonçalves, diretor jurídico do Benfica, que realmente isto é inadmissível. O Benfica não pode pactuar com uma situação destas em que de um momento para o outro, 5 minutos, decide uma coisa e é aprovado em sede da Assembleia Geral. Pronto. Passando para a questão propriamente dita do sorteio, que aparentemente vai ser a medida implementada, ainda que condicionada, eu também gostaria de perceber o que é que o Pinto da Costa quer dizer com a condição. Não percebo o que é que isso quer dizer. A partir de agora é sorteio e, portanto, mas tem que haver qualquer coisa, nós não sabemos, mas tem que haver alguma indicação nesse sentido para que a Federação Portuguesa de Futebol possa ou não aprovar. Não sei como é que vai ser o procedimento. Claro. Mas há aqui determinadas nuances que aconteceram nos últimos anos, nos últimos 5 anos, desde, por exemplo, que o Governo está em vigor, desde 2011, em que houve aquela questão dos árbitros profissionais. Nós, neste preciso momento, temos X
árbitros profissionais, que estão a passar um período transitório para ver se pega ou se não pega. Temos aqui determinadas condicionantes na arbitragem, nomeadamente também o decreto-lei, o 248B, que já foi atualizado pelo 93, qualquer coisa, já não lembro agora, de 2012 ou 13, ou 14, 93, 2014, salvo 14 agora. E, portanto, a instituição, vamos lá ver, a relação Liga-Federação mudou muito, como o Fanha já disse bem, e retirou-se, esvaziou-se completamente todos os poderes da Liga para a Federação. Um caso, por exemplo, interessante também é vermos, para além da arbitragem, é ver a extinção da Comissão de Instrução e Inquéritos, que eu próprio sempre disse aqui, sim, era o nado morto. Não se justifica o que é que aquele Ministériozinho Público andava para ali a fazer, porque tudo o que eles decidiam ia à Federação e era exatamente ao contrário. Portanto, mais vale realmente acabar com a Comissão de Instrução e Inquéritos trazida à baila pelo Dr. Mário Figueiredo. Portanto, em concreto, relativamente à arbitragem, há aqui muitas situações que não se consegue perceber. E depois é assim, a Liga aprova o regulamento da arbitragem aplicado às competições profissionais. Obviamente vai para a ratificação à Assembleia Geral. Mas eu não tenho dúvidas que aquilo, acho que com alguma dificuldade, e não acredito que seja por unanimidade, obviamente. Mas realmente sou levado a pensar que de facto já está tudo pensado na Assembleia Geral. Pensando quem são os associados que vão votar, os sócios, aliás, ordinários ou não, que aquilo vai passar. Eu não tenho dúvidas. Eu só estranho é como é que é possível aprovar uma coisa, que é o sorteio, mas sem saber de que forma. De que forma é que vai ser feito o sorteio? Para o Benfica e para o Porto, para os jogos grandes, dos grandes, então, vai haver alguma diferença? Agora? Pronto. Mas ainda antes, há uma questão que eu acho piada e que o Porto ultimamente é feito muito pelo Presidente Pinto Costa, que é, ele tem-se mostrado muito surpreso sobre determinadas ou condições ou informações que ele não tem conhecimento e que são trazidos, por exemplo, agora à bala. Eu acho piada. Como é que é possível? Nós estamos situados na Europa, fazemos parte da UEFA. A UEFA, tanto no regulamento, que eu tive cuidado de ver, tanto na Convenção dos Árbitros da UEFA, como nas condições, em termos gerais, para as arbitragens, as competições da UEFA, é tudo por nomeação. É tudo por nomeação. E é isto que o Rui Gomes da Silva, por exemplo, a FPF diz isso, exatamente. Exatamente. E é isto que o Rui Gomes da Silva veio referir, pois foi altamente criticado em todo lado, veio referir que nós fazemos parte da UEFA. A UEFA tem uma convenção que é por nomeação. Exatamente. Nós fazemos parte dessas convenções todas e desses regulamentos todos. Se é assim, porque é que Portugal vai ser o único país na Europa a fazer exatamente ao contrário? Porque é que Portugal vai ser o único país, a par se calhar do Brasil e de mais um ou outro, que vai sortear, não é? Não faz sentido e, portanto, é isso que nos faz sair daquilo que é o normal, daquilo que deve ser o normal, depois de tudo o que aconteceu no passado realmente mas esta relativamente aos questão sorteios. é fundamental. Até que ponto é que a Federação Portuguesa de Futebol tem autonomia no quadro da UEFA Para fazer. e das convenções aos quais se vinculou para tomar uma decisão diferente. Aí o é uma lei que lhe permite, é uma lei do Estado que lhe permite regulamentar... Mas uma lei do Estado, mas as próprias federações têm também as suas leis internas, respeitando a autonomia ao qual se vinculam. É possível... Mas a UEFA não obriga que os países, como é óbvio, a adotarem só um único sistema. Não, mas é isso. Não sei. Tem previsto. Daí que eu volto a dizer que o procedimento é que é importante. Não obriga que os demais têm. Mas tu estás numa Assembleia Geral, tu não vais aprovar o sorteio sem perceber como é que vai ser feito o sorteio. Aí acho que tens razão. Mas isto faz sentido? Há aqui uma coisa que é base. O que diz o decreto-lei, o regime jurídico das federações desportivas, é que os regulamentos, o regulamento disciplinar e o regulamento de arbitragem das competições profissionais são aprovados pela Liga. Certo. E são ratificados pela Federação. Obviamente, a ratificação só pode ser feita perante a apresentação de uma proposta de alteração do regulamento. Mas repara uma coisa, E quando fizerem... o Luís Duque pede urgência numa Assembleia Geral. Mas deixa-me só acabar, João. E querem fazer isto até dia 15 de julho. João, mas a verdade é a seguinte. O que tem Se que é ser para entrar em apresentado... vigor na próxima época, quer dizer, tem que haver alguma urgência. Claro que tem que ser, mas não é viável. Mas, João, o que tem que ser apresentado à Federação é uma proposta de regulamento. Nós aprovámos as alterações ao regulamento de arbitragem, que são estas e estas. E a Federação, a Assembleia Geral, no caso, irá, perante essa proposta de alteração do regulamento, decidir. Não vai decidir no vazio, naturalmente. E qual é que é a tua ideia relativamente ao que está a passar da Federação? O próximo passo é muito simples. Terá sido aprovado, segundo, aliás, o comunicado que a Liga fez, alterações ao regulamento de arbitragem. Esse regulamento terá de ser agora enviado para a Federação Portuguesa de Futebol, que terá que convocar uma Assembleia Geral. Nessas alterações já têm que estar previstas Todas as regras previstas proposta para toda a proposta. Portanto,
A Federação não vai debruçar-se um papel em branco. Sim. Vai debruçar-se sobre uma proposta que lhe vai ser apresentada. Em concreto. Isto Qual é a margem sem que a entrar no Federação- mérito de... Qual Sem é entrar a no margem que a mérito Federação tem para recusar? toda. Se a Assembleia Geral entender, por maioria dos seus membros, que não deve Não é um ratificar sistema que sirva ao aquele, futebol que não português. deve ratificar aquele regulamento de arbitragem, o regulamento de arbitragem terá que voltar à Liga. claro. A Liga, se quiser, poderá fazer novas alterações e propor novamente à Federação, mas sem a chancela da Federação, da Assembleia Geral da Federação, isto é importante perceber, é da Assembleia Geral da Federação, Nunca entra. não há entrada em vigor Agora daquele vamos documento. pensar Sendo quem é certo, que vota. Além do mais, que para poder entrar em vigor na próxima época, nesta época desportiva, porque A época desportiva já começou. tem que ser aprovado no máximo, ou por unanimidade, coisa que não vai acontecer, ou no máximo até 30 dias antes, 30 dias antes. da primeira jornada. Agora pensa, até aí vai pensa ter que ficar só resolvido. quem que são os votantes na Assembleia Geral Isso é outro ponto. da Isso é Federação outro que ponto. vai votar este Isso é regulamento. outro ponto. Agora, não há uma votação em branco, e isso que é preciso Não, isso não. ficar Não, claro. mas, As pessoas vão votar sobre uma proposta João, a concreta. questão não é a votação em branco. Vamos lá ver. O que nós tivemos foi uma decisão em branco. Tu tens uma decisão. Nós não sabemos isso. Não, a decisão estava porque as propostas ainda vão ser feitas, em concreto. Não, supostamente, Fanhar, uma supostamente questão segundo o comunicado da Liga, houve propostas aprovadas da alteração do regulamento. Oh, repara uma coisa, não é isso. Não É o que isso. diz o comunicado. Não sei se- No comunicado, aliás, o próprio Luís Duque diz que aguarda com urgência que sejam esclarecidos a seguir como é que são estas condições. Porque isso não ficou definido. Mas, Pior, nós tu estamos ninguém indignados sabe. com Tens o o quê? Luís Duque a dizer que é uma decisão transitória. Exatamente. À espera, É isto uma decisão decisão transitória transitória. à espera da À espera definitiva. definitiva. é- Ou seja, vamos já aprovar isto para depois ver o que é que vai dar. Isto é que não faz Estamos sentido. indignados com o quê? Não é Com uma indignado. alteração que implica o quê? Pedro, E quem? não é indignado. Quem a aprovou e quem a quer? Não é indignado. Repare. Não é essa a questão. A questão Não, a questão não é esta. A questão é Não que é esta só- proposta só é apresentada porque a maioria, Todas. a maioria dos Todas. clubes que Todas as participam na outras Liga propostas- decidiram todas aprová-la. as outras Porque se a propostas foram maioria aprovadas- não aprovasse, ela não passaria. Todas as outras propostas foram aprovadas de forma consolidada. Ou seja, Claro, mas isso podíamos representa a vontade dos discordar clubes. ou não, mas toda a Fanny, gente mas aquilo que eu sabia quero em dizer concreto o que isto estava a só foi discutir. aprovado assim. Só foi aprovado assim. Com Por estas, alguém aqui. com estas deficiências. Nós Que a sabemos maioria, não é isso. alguém, é a maioria. Nós sabemos que é a isto- maioria. Então, mas não achas anormal? Mas nós Menos não ainda Posso assim assim achar podemos menos deixar de apropriado, estranhar. mas quem somos nós para ir contra a vontade da maioria que vai digamos assim, implicar. Não, que o meu vai receio é ser sofrer com aprovado. estas alterações. A questão não é essa. O meu receio é ser aprovado. Vamos lá ver uma coisa. Não é se nos entendemos. É uma questão de ir contra ou não a maioria. Isto sempre Claro, funcionou mas a assim. questão é- A Liga questão de é Clubes esta. sempre funcionou assim. Tu não podes é passar de 5 minutos em que não sabes o que é que vai acontecer, vai tudo para o corredor e depois quando chega cá, 28 Mas não votam a podemos favor passar do porquê? regulamento. No Mas não regulamento podemos passar numa proposta de porquê? sorteio. Porquê é que não Votos podemos passar? esclarecidos, não é? Não são... Mas Patrícia, a questão Não é é que a normal? maioria dos clubes certamente entendeu-se esclarecido e aprovou uma alteração Ou não. que vai refletir sobre eles próprios. Mas não se devem ter sentido Não, a muito maioria esclarecidos. aprovou. Não se devem ter sentido Sim, a muito maioria esclarecidos. aprovou. Agora, Porque o Presidente da Liga pede a seguir para haver um esclarecimento e para ser definitivo. Não é isso, a questão não é essa que eu estou a Acho que o que o Pedro dizer. está a querer dizer, de Isso uma é forma como é clara, óbvio. do ponto de vista jurídico, nada de errado aconteceu. Agora, o que nós podemos, e bem... Há N coisas sob o deixa-me ponto só de vista terminar. jurídico O que que nós não podemos, e aconteceram bem, nada. discutir... Houve Fanny, campeonatos, mas o que nós podemos, e bem, campeonatos discutir- homologados. Sob o ponto de vista jurídico, correram imenso. Foi tudo perfeito. Fanny, Ótimo. como é óbvio. E nós sabemos como é que Mas esses não é- campeonatos mas não é isso que Mas eu nem estou a dizer que isto vai Mas o correr nosso- bem. Isto, se queres a minha Claro, opinião, mas o isto nosso é papel um não é- princípio para tudo correr mal. Não é o Isso nosso... é outra questão. Exatamente. Não é o Isto- nosso papel isto- olhar aqui e dizer, Certo. pronto, então não há problema nenhum, não há nada aqui. questão- Porquê? Porque votaram todos a favor. É verdade que votaram todos a favor. Votaram Mas todos. com Não muitas votaram outras... todos, Todas não, Não votaram 28. todos, votaram a maioria. Mas como muitas vezes acontece, onde há votos a favor, há formalmente aquilo que está aprovado, está bem aprovado, sob o ponto de vista formal, e depois sob o conteúdo, sob o ponto de vista material, etc. Há inúmeros problemas. E, portanto, quer dizer, a nossa parte aqui também é dizer isso. Mas isso Há há aqui sempre. inúmeros problemas Mas isso, e não Fanny, posso deixar de isso há estranhar, em sob o todas as ponto de vista... situações, nas mais preparadas e nas menos Sob o preparadas. ponto de vista jurídico, não posso deixar de estranhar, sob o ponto de vista jurídico, não posso deixar de estranhar que uma matéria que tem esta sensibilidade, devo dizer que foi das poucas matérias que, para além do movimento desportivo, os próprios poderes públicos, em particular o Governo, diversos governos, se preocuparam em conferir-lhe a maior transparência,
que uma matéria desta sensibilidade seja decidida em 5 minutos. Mas aí nós estamos a criticar do ponto de vista jurídico, a criticar a forma como pessoas que deviam ser responsáveis e que têm como obrigação gerir o nosso futebol, decidiram fazer esta alteração. Do ponto de vista jurídico não há nenhum erro. Mas não há agora juízo. voltemos à pergunta não acho que que fiz seja um ao ponto Pedro. essencial. Quem é Eu que tenho vai- dúvidas, eu quem tenho é que vai dúvidas. votar esta São sócios da proposta Federação Portuguesa de Futebol. na Assembleia Geral da 22 associações distritais de futebol, mais as outras, mais Há os PAF, chefes sócios. Há PAF, Sindicato. sindicato mais dos treinadores, treinadores. É contra. Segundo, mais Já a se Liga, pronunciou. A questão é, isto ainda não é líquido, ou seja, não é líquido, embora aquilo que se pense e que se presume é que isto vai ser retificado, mas é porque a deliberação na Assembleia Geral é de forma diferente da Liga. Portanto, só na dizer. Liga impera aos clubes, na Federação. Pelo sim, pelo não, o Presidente do Foco Porto Já fez a sua dizer pressão. que Como não é há óbvio. razão nenhuma para a Federação não aprovar. Já está a fazer a sua pressão. Isso Porque a questão- desvirtuar aquilo que o legislador quis, que foi. Quis afastar claramente e de forma objetiva a arbitragem e a disciplina da Federação, e fez por motivos óbvios. Quis pô-lo num edifício diferente daquele que é, na minha opinião, um sítio só de organização da competição, que o objetivo seja explorar aquela competição ao máximo, comercialmente, tudo, e nós sabemos que, infelizmente, as pessoas não eram capazes de discutir em conjunto o que era importante para o futebol, porque chegámos à segunda-feira e era o penalti, era o cartão, era o castigo, e aquilo que era verdadeiramente importante numa organização de uma competição profissional não era discutido, e decidiu passá-la para a Federação. Mas não retirou à Liga, bem ou mal, mas não retirou à Liga o poder de continuar a aprovar os seus regulamentos a nível disciplinar e a nível de Apresentar arbitragem. propostas. É um prova, depois tem que ser ratificado. Se não houver ratificação, essa questão da Fazê-lo ratificação, decididamente. essa questão da ratificação, eu vou ser muito honesto. O que me preocupa é, de facto, a Federação, os sócios da Federação que vão aprovar isto em Assembleia Geral, ou não, vamos ver, ser de facto aprovado. A questão que eu dizia na Liga da aprovação, juridicamente, não estou a colocar em causa sequer o que se passou, a forma de votação, nem nada. O que eu estou a colocar em causa é que eu não acredito que em 26 clubes, 28 aliás, quer dizer 26, excluindo o Porto e o Sporting, que à partida, aparentemente, já sabiam da forma, o procedimento do sorteio. Eu não quero acreditar é que é 26 clubes, em 5 minutos, tomaram conhecimento Mas então o que tu estás a criticar e bem do procedimento é 26 como vai ser feito o presidentes, sorteio. 26 presidentes que tomaram uma decisão sem ter informação. É isso, mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, volto ao início. Portanto, isto assim não anda para a frente. Eu volto a dizer não é que assim que anda para a frente. tenho dúvidas que isso tenha sido assim, de forma tão leviana, que as pessoas tenham aprovado uma decisão desta natureza. E o que é que a UEFA dúvidas. pode fazer? Até porque Não me se parece não que haja prepararam grandes este tema é Portanto, porque não nós quiseram preparar, porque este Portugal tema pode não a ser aprovar discutido. este Há sistema. propostas concretas há muito tempo. Desculpa, Patrícia. Portanto, O Sporting, de há facto, fez uma propostas concretas há muito tempo. Todos os clubes receberam um projeto ou uma proposta de alteração. Portanto, todos os clubes já se debruçaram nisto. Agora, e por isso é que eu lhe digo, tenho dúvidas que efetivamente... Pedro, mas se em 5 minutos... receberam, se estava tudo, porque é que não aprovaram logo as alterações em concreto? Mas receberam proposta ou não? Diz que sim. É que eu vou daquilo que eu me lembro, o Vou ter Sporting que não foi interromper. às Vamos agora últimas para reuniões da Liga. Um curto Não, intervalo, mas isto não voltamos vem das- dentro de isto não momentos vem para a destas segunda últimas parte do programa As Regras dos Jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos desta noite. Como já disse, temos 4 convidados, 4 especialistas em Direito do Desporto que já são habituais aqui no nosso programa. José Fanha Vieira, João Diogo Manteigas, Pedro Henriques e João Cluny, muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Estivemos na primeira parte a debater as alterações ao regulamento de arbitragem propostas pela Liga de Clubes e estava a perguntar-te, Fanha, a UEFA pode fazer alguma coisa? Já chegámos à conclusão que a UEFA tem regras diferentes. Portanto, na UEFA, a regra é a da nomeação. Se a Federação Portuguesa de Futebol aprovar esta alteração, existe alguma reação que a UEFA possa ter ou é indiferente? Quer dizer, não há nenhuma reação possível sob o ponto de vista disciplinar, de impor que a Federação pode impor, Portuguesa de sejam Futebol todos adote iguais. um outro comportamento. Mas claro que pode dirigir uma censura, enfim, por haver um sistema, no fundo, que a seguir é consignado e que é substancialmente distinto, aliás, é distinto de todos os outros.
E sabemos o peso que as palavras dirigidas pela UEFA ou uma sua associada podem ter. Por isso é que eu dizia na primeira parte que até se chegarmos à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, eu julgo que a Federação irá, de uma forma avisada também, pelo menos os seus dirigentes, obviamente que a votação é na Assembleia, mas a própria direção da Federação se calhar não deixará de ouvir o que é que a UEFA pode ter a dizer sobre esta questão. Não direi que seja colocado de uma forma pública, mas enfim, de uma forma mais retirada, mais privada. O próprio Presidente Fernando Gomes tem um cargo no Comitê Executivo da própria UEFA e não me parece, até para o exercício dessas funções... Segundo percebemos, o Presidente não terá nada a ver com esta decisão. Não, quer dizer, não tem, obviamente, porque dentro da Assembleia, a Assembleia Geral, no caso da Federação Portuguesa de Futebol, tem uma composição substancialmente distinta daquela que durante muito tempo vigorou. Ou seja, antes de 2008, as associações só por si tinham mais de 50%, tinham 55% dos votos. Ou seja, se as associações de âmbito regional, nós temos as associações distritais, todas elas estivessem de acordo, ainda que o restante universo dos sócios da Federação estivesse contra, obviamente que essa decisão era aprovada. No caso das competições, nas federações com competições profissionais, há um maior equilíbrio de poderes. E o futebol, neste caso, as associações que representam o futebol não profissional têm o mesmo peso que tem a Liga, que também é sócia. E depois temos mais um conjunto de outras entidades que estão representadas, como os jogadores, os árbitros, os treinadores. E, portanto, aquilo que o legislador procurou que houvesse é que haja uma concertação entre os diversos representantes dos agentes desportivos para que haja um maior consenso nas decisões tomadas. O que significa que aqui vai haver, além de um consenso dentro da Liga, não é? Enfim, presume-se que a Liga depois irá utilizar o seu voto em bloco de uma só forma, mas terá que recolher o apoio junto das próprias das associações de âmbito distrital e das organizações de classe para ultrapassar os 50%. E aí nós não sabemos qual é que será a reação, já ouvimos da APAF, de alguns dirigentes da APAF, diria. Não sabemos a posição da APAF enquanto oficial, instituição. Criticando esta proposta. Os votos compram-se, não é? Não sei como é que será a posição oficial, mas isso a própria APAF com certeza irá reunir e determinar como é que os seus delegados irão votar. E depois também o que é que cada uma das associações, sobretudo aqui, irá votar. Porque a Associação de Futebol do Porto pode votar de uma maneira e a Associação de Futebol de Lisboa pode votar de outra. E porque não há uma utilização em bloco desses votos. Portanto, ainda estará tudo em aberto. Eu parece-me que, para uma época que ainda não começou oficialmente, mas que começa já a ter um litígio aberto, sobretudo sobre a arbitragem, isto começa muito mal. Começa muito mal. E, independentemente do desfecho que venha a ter, é uma época que já está sob suspeição. Já está sob suspeição. Já está sob suspeição porque, se vigorar o sorteio, haverá quem diga, pois, lá está, eu não fui campeão, foi por causa também do sorteio, isto mudou. Qualquer erro de arbitragem irá culminar, o primeiro erro de arbitragem irá culminar, não, mas aqui irá culminar, Pedro, logo com isto, que é, estão a ver, se fosse por nomeação, se calhar não teria sido assim, teria estado o árbitro, se for o sorteio, pois se fosse por nomeação, teria sido de outra maneira que o sorteio deu o que deu. Portanto, eu creio que o futebol profissional continua a dar tiros nos pés. Isto claramente é um tiro no pé. Muito mais importante, como nós dissemos aqui a semana passada, seria os relatórios dos árbitros e dos observadores serem públicos
E isso é que não agrada. Essa medida é que não se toma, que é uma medida A nenhum clube. objetiva. Mas há muitos clubes a reivindicarem. Alguns não. Alguns não reivindicam isso. Estes 18 clubes que Que não. votaram Bom, enfim, no sorteio. Isto devíamos era aproveitar para reduzir ainda mais clubes, até aos 14, que é o limite com o contrato que a Liga tem exatamente. com a Federação. O que me custa a mim, vamos lá ver aqui uma coisa. Depois há a informação que é completamente... ou seja, quando, os jornalistas têm a mania desportivos têm muita mania de condensar tudo num só saco, quando não devia ser assim. Por exemplo, as declarações do Marco Ferreira, depois de aprovada o sorteio da Liga para ir agora para a Federação. Claro que o Marco Ferreira, que foi o visado no final desta época passada, depois daquilo que aconteceu, foi despromovido, ou vai ser, ainda não se sabe, ainda ninguém percebeu muito bem, depois de ter apitado a final da Taça de Portugal. Tem umas declarações que diz, sim senhora, isto é uma passagem do Estado de incompetência, há quem julga que tem poder e tal. Mas isto não tem nada a ver com o sorteio. Isto é uma forma que, relativamente a isto que nós acabámos de falar e semana passada, tem a ver com o processo de atribuição e de controle dos árbitros, dos observadores e da avaliação que é feita, colocada por jornalistas esportivos relativamente ao sorteio na Liga. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Porque, desse ponto de vista, o que me parece então é o Porto, o Sporting, mais 26 clubes, e o Marco Ferreira contra as medidas da nomeação. Porque resta, o Presidente da APAF, obviamente, não se mostra contente. Ex-árbitros internacionais, Todos eles criticados. todos eles contra. A UEFA já disse, nem vale a pena. Claro que o Vítor Pereira, Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, também não foi altamente crítico, mas foi, do meu ponto de vista, o futebol não avança sem ser através das nomeações dos árbitros. E, portanto, o que me foi faz... cauteloso, que ainda não viu, provavelmente. O que me faz aqui espécie, eu já disse e volto a frisar que isto eu acho que é extremamente importante. O futebol em Portugal não é pensado. E nós tivemos aqui vários programas. Eu lembro que o João estava cá também num deles, recordo-me agora Nós nem sequer diretamente sabemos dele. qual vai ser a alteração A questão- ao velho sistema de sorteio Mas, que não Patrícia, resultou. já pensaste que nos últimos anos, desde que o Mário Figueiredo assumiu a Liga e depois saiu, a Liga é completamente instável. Andamos todos os anos tem que acontecer alguma coisa. Agora é os árbitros, depois era o Mário Figueiredo estava mal, não tinha o apoio dos clubes. Não se sabe conviver no futebol em Portugal, foi aquilo que o João disse. Nós já temos aqui uma grave separação de poderes, grave, eu digo grave porque não se entendem. Agora, vá lá, já se começam a sentar à mesa, que é entre a Liga e a Federação. Nós vivemos em Portugal um regime que não faz sentido absolutamente nenhum. Ou se mete só a Liga a gerir a primeira e a segunda Liga em termos de campeonato, como a Federação faz, com os seus campeonatos nacionais de sénior e com as associações que fazem com os campeonatos distritais, e retiram tudo, e é a Federação que toma conta daquilo, ou então não andamos aqui a conferir poderes, por exemplo, à Liga para alterar o regulamento de arbitragem. Mas para quê? Se depois vai à Federação para ser ratificado? Isto não faz sentido. Que raio de poder é aquele que a Assembleia Geral da Liga tem? Vai provar uma coisa. Imagina que agora vai 5 vezes à Federação e depois bate 5 vezes na trave. Eu acho que a Tens Liga, razão. a Liga deve ser exclusivamente uma forma de explorar a competição. Eu também. Ponto final. Mais nada. Eu também. É isso que E é fiz. isso. Um modelo nesse caso, estrangeiro. Mas tu tens dúvidas que o 248B, o regime jurídico de instruções não é feito para isso? Não foi. Não foi. Mas no final ali era isso que se pretendia. Agora, Não não foi se retirou porque- tudo, não se conseguiu retirar tudo. E esse, para mim, foi um erro. Eu, pessoalmente, num dos projetos, propus isso. E foi Terá chumbado. tudo que se mantivesse apenas. A Liga, A organização da competição em é si. o organizador da competição Claro. desportiva Claro. profissional. E era isso que fizer. A Liga não tem esta, que eu bastava. digo sempre, esta bipolaridade de ser simultaneamente o sócio da Federação. Porque não faz sentido. A Liga não tem que ser sócio de nenhuma federação. Os modelos internacionais que tiveram sucesso demonstram isso São mesmo. esses, claro, São os que, claro. em que há uma, no fundo, é uma organização que está ali para. Com os Mas não clubes, pode ser o explorar. sindicato dos patrões. E, é uma grande, Exatamente. e essa é uma grande. O sindicato Claro, dos mas como é patrões, óbvio, dos como é óbvio. presidentes, tem que De ser acordo. outra, tem que Depois- ser outra coisa ao lado. E depois há outra questão que é os presidentes dos clubes em Portugal têm que entender de uma vez por todas que podem ter os seus entendimentos sobre as mais diversas questões, mas têm que entender que sobre a organização da competição e sobre a exploração da mesma, têm que estar de acordo, têm que arranjar consensos. Senão, nós nunca vamos conseguir dar o salto. Exatamente. Nós, de facto, ainda assim conseguimos coisas extraordinárias com a forma como nós destruímos as nossas competições. Mas ainda assim, se tivesse o bom senso de se unir e se juntar e de facto pensar, agora vamos de facto transformar esta competição numa competição a sério, com imagem, em que podemos explorá-la comercialmente, todos em conjunto, e isso
Seria um sucesso. Fazer da Liga Portuguesa uma liga forte. Mas tu não Naturalmente. achas que isso é estranho? Não é estranho estes anos Não é todos porque que nós andamos sempre, aqui... porque nós pensamos sempre à segunda-feira. João, é sempre assim. Esse é o problema. Não, cada um pensa no seu umbigo. O objetivo da Liga... Ninguém pensa no coletivo. É constante o jogo que corre. Ninguém pensa na competição, pensa no clube. É isso. Não, mas isso, como é que é possível? O objetivo é, como o João disse, ao final do dia, é fazer dinheiro. É dotar a Liga de capacidade financeira, comercial, patrocínio, tudo. Não se conseguem entender. Então é simples, vamos retirar o poder que eles têm. É chegar e fazer da Liga, fazer da Liga meramente uma empresa gestora de competições. Mais nada. essa Mas mais uma vez, foi chumbada no lá atrás, Conselho Nacional do Desporto. Quem é que faz essas mudanças? Quem é que aprova essas mudanças? Os próprios clubes. Não, Se for por imposição do Governo, não. o Estado tinha aqui um Legislativa, como é? Não, era aí, porque se nós não conseguimos fazê-lo de outra forma... O Estado tinha aí um papel. Eu julgo que, se calhar, ao dia de hoje, provavelmente as coisas já teriam outra forma de andar. Isto quer não, em Portugal, as pessoas fazem as instituições e as pessoas fazem os cargos. E nós assistimos, durante muito tempo, a uma federação fraca, porque havia uma liga forte. E a liga era forte porque tinha um presidente forte. Hoje assistimos ao inverso. Temos uma federação portuguesa forte porque o presidente é forte e a liga enfraqueceu substancialmente. Se calhar hoje, Sim, em se termos vê-se até mesmo a nível de políticos, recursos não é? e patrocínios. Exatamente. A forma capacidade como é de gerida, agregar a forma como é gerida. à A volta financeira da Liga diz muito. é completamente diferente. E se calhar hoje já se conseguiria lançar, era uma discussão importante, porque é uma discussão de fundo, é uma alteração de paradigma sobre aquilo que existiu. E reparem que isto é uma evolução que já vem desde 1993, com a criação do organismo autónomo, com a reforma de 96, posteriormente com todas as leis de base que se seguiram e regimes jurídicos. E esta é uma questão de fundo, porque na realidade nós temos uma liga que é o organizador da competição profissional, temos uma liga que é o Sindicato dos Patrões, que é onde estão os clubes representados, e a mesma liga é também o sócio ordinário da Federação Portuguesa de Futebol. E portanto, esta esquizofrenia não pode dar bem. É um sistema único. Pode haver outros mais interessantes. Eu acho que nós devemos pensar sempre num de acordo com aquilo que é a nossa matriz, mas há que haver uma clarificação clara das águas. Portanto, nenhum outro negócio, só mesmo o futebol, com todo, digamos, o seu poder, é que consegue sobreviver a estes ataques constantes. Eu não conheço nenhum outro negócio que conseguisse continuar no meio desta polémica toda. Portanto, a época começou no dia 1 de julho, nós estamos aqui assim no dia 5, não é? E temos a polémica... Dia 3, perdão. Completamente instalado. É isto. Eu continuo sem perceber como é que é concebível esta convivência... não chegamos a acordo. Todas as ligas de sucesso na Europa são completamente independentes. Mas o caso de sucesso inglês, depois de ter sido Bem, e Portugal nunca chegou sequer ao exemplo daquilo que aconteceu nos anos 90 no futebol inglês. Atenção, uma reforma profunda decorrente de factos gravíssimos que felizmente nunca ocorreram em Portugal. Agora, E que eram diferentes, assim, tinham uma natureza diferente. sim, Por isso, mas a questão é, como é que nós... Eu desduzo o meu, eu entendo que de facto o Governo vai ter que intervir, vai ter que fazer uma nova lei do género das instalações esportivas que saiu e já foi alterada e impor essa decisão total. Vai tudo para a Federação e a Liga continua a existir, até porque nós também depois temos uma questão europeia, que é relativamente à própria existência da Liga e do contexto onde se insere a nível europeu, com a EPFL, etc. Agora, é inconcebível e inadmissível dar-se poderes a uma entidade que depois está sujeito à ratificação da outra, ou se dá poderes a uma ou se dá poderes a outra. E depois também é inconcebível nós conseguimos conviver, bem, lá está, porque é impossível, conviver com uma liga, com uma entidade em que não se chega a acordos de patrocínio. Não se consegue entender como é que é com o licenciamento dos clubes. Veja-se o caso agora, novamente, estávamos a falar em off há bocado, eu e o Pedro, do Gil Vicente, faz uma queixa à AT, à Administração Tributária, sobre a Académica e sobre o Setúbal. Ou seja, isto realmente não faz sentido absolutamente nenhum. Então, mas aquela gente não está lá não estão lá todos juntos, não sabem o que é que se está a passar. Então, mas já clubes não têm condições, como é que os clubes continuam nas ligas?
Então, Isso é uma velha discussão que temos tido aqui também. não é, muito, mas é que isto faz e tudo que- parte do mesmo. sim, Isto sim, lá sem está. dúvida Isto para nenhuma. responder novamente ao Pedro e ao João, relativamente Continuamos àquela a não questão. conseguir resolver essa questão dos clubes Aquela não questão terem dos condições. bastidores, dos favores que se fazem, dos votos que são comprados e que agora acontece se calhar o mesmo também na Federação, tem a ver exatamente com isto. E não se pode continuar a viver assim. Ou os clubes são independentes ou não são. Senão, volto a dizer, ninguém gosta disto e a maior parte das pessoas que falam comigo sobre isto são completamente contra. Eu volto a dizer, isto vai parar como a Escócia. São 10 clubes, 3 voltas. E Não acabou. acredito muito. E acabou. Mas pronto, vamos continuar a acompanhar este caso e vamos ver o que é que a Federação Portuguesa de Futebol então irá decidir quanto a esta proposta. Vamos passar para o segundo tema desta noite. Na semana passada, o Sporting Clube Portugal conheceu o relatório da auditoria que tinha sido encomendada pelo Presidente Bruno de Carvalho relativamente às últimas presidências do clube. Supostamente existiram infrações disciplinares muito graves para a imagem e património do Sporting e, portanto, foi decidido expulsar o ex-presidente Godinho Lopes de sócio do Sporting e suspender Luís Duque por 1 ano. João, Bom, eu aqui realmente... esta decisão é inédita? Bom, eu não sei se é inédito ou não. Nós sabemos, obviamente, que em todos os clubes há a possibilidade de serem os sócios sancionados, há um regulamento Claro, disciplinar. os sócios são também claro que nunca tiveram. presidente e Pronto. ex-presidente. A questão é essa. e ex-presidente. Desde o início do seu mandato, que o Bruno Carvalho sempre disse que iria ser feita uma auditoria, que eu até acho, Isto vem em sinceramente, contra que até aquela é de intenção louvar. que também Bruno Carvalho também já falou várias vezes Pronto. de responsabilizar criminalmente os Certo. anteriores dirigentes. Ou seja, ele entende, bom, vamos fazer aqui uma divisória. Ele, quando aterra no Sporting, entende que há ali indícios, aparentemente, de situações que são passíveis tanto de crime como até a nível disciplinar, internamente no foro do clube. O que é que acontece? Foi feita essa auditoria, eles avançaram, eu acho curioso, porque foram só 76 sócios que votaram a favor de se avançar com esses processos, mas não deixa de ser um número suficiente para aprovar. Se calhar a Sporting também não tem muito mais. Pronto, mas o que é verdade é que avançaram, aparentemente o relatório é suficiente para poderem colocar isto em causa, se bem que aquela questão relativamente ao mandato também do Godinho Lopes dos jogadores já caiu inicialmente, a primeira parte processual já caiu, não foi dado provimento por parte do juiz, mas acho que agora vão intentar uma nova ação com base noutros factos, mas o que é verdade é que ao fim do dia o que eu vejo é que o Godinho Lopes é que é o maior visado deles todos, tendo em conta o Carlos Freitas e mais um sócio do Sporting deixaram de ser voluntariamente quando receberam o processo disciplinar, quando foram notificados. O Luís Duque, que eu acho isto, lá está, isto volta outra vez atrás, isto é fenomenal. Nós temos um presidente de uma liga que é sócio deste clube e que está a ser alvo de um processo disciplinar. E que foi suspenso. Mas acho, é maravilhoso, só num país como Portugal, à beira-mar, e portanto acho que há aqui determinadas situações no contexto, tanto no universo do Sporting, que depois também extravasam por outras questões, como é a questão esta do Luís Duque, mas de facto, obviamente, que se ficar aprovado, o Sporting está a seguir todos os trâmites legais, obviamente. Se ficar aprovado que o Godinho Lopes teve, de alguma forma, uma gestão danosa, e assim ficar aprovado, o Godinho Lopes também tem uma palavra a dizer, né? Tem que se defender, e portanto já veio dizer a Terreiro que vai tentar uma ação contra até o Bruno Carvalho, pessoalmente, e contra Era esta esta a minha decisão. pergunta agora, Fanha. Quais são os mecanismos de defesa que têm estes dirigentes? Eu tenho aqui, Agora. assim, fiquei no meio de todas as notícias que vieram. Surgiu uma ideia que a aplicação da sanção tinha sido prévia à própria Assembleia. O que me parece no mínimo estranho. Não faz sentido, aliás. Eu, do que vi nos estatutos, quem tem que aplicar não tenho, quem mas... tem que aplicar a sanção é o Conselho Fiscal Disciplinar, Não é com o Presidente? sendo a possibilidade Depois à Assembleia. Recurso para a Assembleia. Com o recurso para a Assembleia. Ainda é um mecanismo muito vetusto feito Não tem nada a pelos ver com clubes. esta Assembleia concreta. Esta questão disciplinar do Godinho Lopes vem de uma auditoria que foi feita só ao mandato do Godinho Lopes. Não tem a ver com esta auditoria que foi feita aos É vários específica, mandatos. é específica. Agora, os mecanismos de reação são simples, são mecanismos de contencioso. Há uma deliberação, há quem impugnar a deliberação e julgo que é isso que ele irá fazer. Claro que tem outros mecanismos à sua disposição, vou utilizar esta expressão mais fácil, de natureza mais pessoal, nomeadamente se sentir atingido na sua honra, na sua dignidade,
E então poderá intentar contra, especificamente, algumas das pessoas que entenderam, não vai intentar propriamente contra a Assembleia no seu todo por atentar contra a honra e indignidade, mas em relação a quem fez essa defesa, quem deu a cara pela aplicação da sanção. Portanto, tem esse mecanismo. Claro que a mim, sob o ponto de vista jurídico, confesso que estes mecanismos que os clubes ainda têm, na generalidade, suscitam muitas dúvidas sobre o ponto de vista da legalidade. Os mecanismos de recurso dentro da própria instituição para a Assembleia geralmente não são muito claros. Tem sido uma falha, diga-se, embora respeitando a autonomia, como é óbvio, dos clubes enquanto associações. Aliás, esta realidade não é só dos clubes, é das associações em geral, mas suscita-me algumas dúvidas num quadro de perfeito exercício dos direitos e das liberdades dos associados. Particularmente no futebol, onde nós sabemos, isto não é um caso isolado, nós também já tivemos no Benfica a expulsão. A única diferença, quanto a mim, é que as expulsões foi a partir de decisões já tomadas, transitadas, muitas em Por isso estava a julgado, perguntar se seria um caso inédito. que não sabemos aqui se seria não se verificaram ainda. Poderia ter sido mais avisado. Mas temos que respeitar. Aqui a ordem está a ser, exatamente, a estratégia está a ser a oposta, não é? X tempo recorda-se o tema Claro. para continuar a recordar, ou tentar recordar os sócios do clube, que o problema que possa existir ainda hoje Vem de por trás. trás. Que nada do que foi feito posteriormente tem alguma coisa E não a é ver só isso, aqui o caminho seguido é o caminho com os oposto. problemas da nova administração. Mas tem um Eu acho que resultado isso interessante. é um manter o medo. O que eu estranhei do foi que está uma para coisa, trás. é que, efetivamente, há um incidir muito grande sobre o mandato Dinho Lopes. do engenheiro Godinho Lopes, por sinal que tinha tem uma derrotado razão. o próprio Bruno de Mas a Carvalho questão, isso tem numa uma razão. votação muito conturbada, como sabemos. A única auditoria que está concluída é essa que se cingiu a um mandato. A outra auditoria Geral, foi feita, não é? geral, ainda não está concluída. Mas será depois. Terei Será curiosidade, depois, como é óbvio. terei curiosidade para saber se apurar O problema das auditorias é sempre o mesmo. se os outros presidentes terão Isso é também uma coisa que conhecemos, são feitas para quem as sanções, contrata. E, portanto, não é? a sua validade é o que é. O que eu notei é que notei que havia uma prudência muito grande em declarações em relação a alguns presidentes, não obstante se conhecer que o passivo nessa altura também era grande, que continuou a aumentar, mas notei que havia muita contenção. Em relação a outros presidentes, notei que se falava de uma forma mais aberta. Eu continuo a achar que isto é uma questão de estratégia. Aliás, basta ver que o Luís Duque foi punido com a pena máxima dentro da suspensão. A suspensão pode ir até um ano, e foi um ano que lhe foi aplicada. Segundo o que sei, nem sequer era a proposta inicial de quem foi o relator do processo. E, portanto, Está com uma há dúvida, claramente não era? uma tentativa de manter. Sim. E achas que essa seja estratégia pode generalizado resultar a pelo nível da ação criminal, que supostamente é a intenção de Não, Bruno Carvalho? eu Porque acho- no caso mencionado pelo Fenha foi exatamente ao contrário. Na primeira houve ações criminais, depois houve a expulsão. Eu acho que vão fazer chegar naturalmente às entidades competentes o Relatórios. relatório da auditoria. Isso parece-me evidente e acho que não poderia Se houver efetivamente... não podia deixar de o fazer, claro para ser que sim. consequente com a decisão que tomaram agora. Claro que sim. O mínimo que podem fazer é fazer chegar às autoridades esse relatório. Não sei, obviamente, se depois desse relatório resultará alguma coisa, mas isso cá estaremos para ver. O que também acho engraçado, e acho que isto é um caminho perigoso, porque o que o Bruno de Carvalho faz hoje pode ser feito contra si daqui a quando acabar, quando deixar de ser Presidente. E acho que às vezes, porque nós vimos umas das grandes bases daquela ação, que já até discutimos aqui, que intentou contra o Dinho Lopes, Carlos Freitas, etc., nós vimos as bases, e as bases são altamente discutíveis. Claro. São as tais que Isto não essa querendo- não foi tal querendo- caiu não já. querendo- Essa já caiu. Essa foi ação- caiu. Eu sei, caiu, mas caiu por uma questão não de fundo, mas uma questão processual. Não é preciso dizer isto. Não foram ao mesmo. As pessoas não foram absolvidas no sentido de ser analisados os factos Não e foram ao fizeram ou não corretamente. Agora, são altamente discutíveis. Até podem ter razão, mas é altamente discutível. E se vamos entrar neste tipo de discussão, deste tipo de ações, qualquer um de nós, que seja presidente de um clube, ou seja administrador ou diretor, João, está... mas deixa-me dizer, é o que acontece genericamente. Nós temos em Portugal, isto não tem nada a ver com o nosso tema propriamente, mas temos em Portugal uma instituição que é o Tribunal de Contas,
que faz análises a posteriori. E a posteriori olha para quem decide, não é? Quem decide naquele momento, de acordo com os elementos que tem. E depois vai-se aferir se a decisão foi boa ou foi má. Mas tem que decidir. E depois aparecem alguns senhores, uns meses depois, que nos dizem assim: então você não sabia que os números do Euromilhões, dizemos isto no sábado, não é? Que iam assim sair de sexta, eram estes. Seria assim tão, então você não viu isto. E na realidade, haverá isto casos em que isso acontece, mas muitos não acontecem assim. é muito perigoso quando alguém, depois das decisões estarem tomadas, de produzir os efeitos, não é? Alguém vem dizer: então você não conseguiu perceber, de uma forma completamente subjetiva, que isto se calhar não era assim. Sim, Eu, quando é um jogador de futebol, consigo Não aceitar isso mais facilmente do que quando se está a Sim, mas gerir como dizia o dinheiros João, públicos. há decisões tomadas por esta direção, nomeadamente relativo ao caso da ON e outras decisões polémicas, que, se não derem o resultado pretendido pelo Presidente, se, por exemplo, podem ser perderem depois o caso, postas em causa. Exatamente. No O dia em dinheiro que vão ter que pagar. Em que deixarem Com Com as juros, indenizações. com todas que vão ter. indemnizações, etc. Será uma decisão... Poderá ser uma decisão É uma altamente prejudicial gestão danosa, ao Sporting. etc. Bom, não sabemos. Eu tenho dificuldade, porque na realidade... Sim, mas são Mas é critérios fruto que dos pode, tempos. pode Se por acaso perfeitamente se fossem condenados, ser discutida essa questão, não é? Não, Pode um dia ser posta em ninguém- causa Claro. Um dia que foi ninguém feito? a decide. gestão do, que é que foi do, feito? do A atual única coisa Presidente. segura quase é não decidir. Não, isso naturalmente. É não sem decidir. dúvida nenhuma. Sim, olha, não há hipótese Esta situação dos sócios Sporting tem aqui um aspecto muito importante e que joga a favor do Sporting. O facto do Carlos Freitas e do José Castro Quedes terem deixado de ser sócios do Sporting por causa desta situação, depois de serem notificados, parece dar aqui a entender, dar alguma razão ao Sporting, ou seja, ao preferir deixar de ser eu sócio acho para não que não estar a ser quiseram sujeito. continuar com o jogo, Sim, lá está, com o nome na lama. para não estar a ser sujeito a um processo deste, mas o que vem cá para fora, percebes perfeitamente. Pode ser isso ou pode ser outra coisa. Uma pessoa olha para isto e pensa: Já pá, temos se calhar mesmo fizeram que isto. terminar. Vamos ficar por aqui hoje no programa de dia 6 de julho. Eu e o Fanha estamos um pouco baralhados com as datas. Agradeço mais uma vez aos meus convidados a presença neste programa. Voltamos para a semana para debater mais temas de direito do desporto. Boa noite.